Meus irmãos, a carta de Judas, ela foi escrita em média de 60 a 80 depois de Cristo, e o assunto é que a maior ameaça da igreja não foi apenas a perseguição externa, mas também a perseguição interna e a distorção da verdade. E desde os dias da igreja primitiva, falsos mestres se levantaram, não como inimigos declarados, não chegavam nas comunidades com plaquinhas dizendo: olha, eu distorço a verdade, olha, eu sou herege, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eles chegaram como pessoas que se infiltraram no meio do povo de Deus, e eles usavam uma linguagem cristã. Eles tinham aparência cristã, eles tinham aparência de piedade. E a carta de Judas nasce exatamente nesse contexto. O autor ele pretendia escrever sobre a salvação comum, mas a urgência daquele momento, no meio daqueles falsos ensinos, levou ele a exortar a igreja a batalhar pela fé. Pois o Evangelho estava sendo corrompido, a graça estava sendo usada como desculpa para o pecado. E Cristo estava sendo negado, não necessariamente com palavras, mas com uma mensagem distorcida. E quão atual nós vemos, ao ler essa carta inteira, quão atual nós vemos que é a situação da igreja atual, das ditas igreja cristã. E se nós formos puxar esse verbo batalhar do grego em Judas, qual é o sentido dele? E esse termo era amplamente usado no mundo grego para descrever lutas intensas, confrontos decisivos e competições atléticas em arenas nas quais os participantes se empenhavam na sua máxima força. A ideia central do verbo é a de um esforço máximo que envolve resistência, perseverança e a disposição para enfrentar oposição real. E dessa mesma raiz vem a palavra portuguesa agonia, o que reforça o sentido de tensão, conflito profundo, e não dá para a gente entrar muito nessa parte devido ao tempo, mas no contexto do mundo grego-romano, esse verbo também era empregado para descrever confrontos militares e disputa onde não havia espaço para neutralidade. Você ia para a guerra ou para viver, para vencer, ou para morrer e perder. Esse é o sentido que Judas usa para batalhar pela fé. Esse é o sentido. E ao olharmos para esses versos, que é o centro da mensagem dele, que é a ideia principal da sua mensagem, nós somos chamados à vigilância, ao discernimento e à fidelidade ao verdadeiro Evangelho, e a defender principalmente a nossa fé diante do mundo. E nós temos que começar entendendo que nem tudo ou alguns que falam em nome de Deus anunciam a verdade. Desde os dias da igreja primitiva, o povo precisou lidar com perigos de falsos mestres. O Novo Testamento ele deixa claro que a maior ameaça à fé cristã não vem de fora, ela vem de dentro também. Ela vem quando homens e mulheres usam linguagens religiosas, aparência cristã e até mesmo o nome de Jesus, mas eles começam anunciando um evangelho distorcido. E Judas escreve à igreja dizendo que certos indivíduos se infiltraram no meio do povo de Deus, sem serem notados. Esse é um dos tempos principal, sem serem notados. Eram bons atores, e hoje nós vemos quantos bons atores que vivem somente de aparência.
e falsos mestres chegavam se apresentando e se misturavam, falavam com cristãos, pareciam mais espirituais do que os próprios cristãos e salvos. A Escritura ensina que a marca principal do falso mestre não está apenas no seu comportamento exterior, mas no conteúdo da tua mensagem. O apóstolo Pedro escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, em 2 Pedro 2:1, que eles introduzem heresias destruidoras e chegam a negar o soberano que os resgatou. Essa negação nem sempre é explícita, mas ela acontece quando o sacrifício de Cristo é esvaziado, quando o pecado ele é minimizado e quando o arrependimento ele é substituído por promessas de sucesso, prosperidade, realizações pessoais. E Paulo também advertiu aos Gálatas que qualquer mensagem que se afaste do verdadeiro evangelho deve ser rejeitada. E ainda que venha revestido de autoridade espiritual ou até mesmo experiências sobrenaturais, o verdadeiro evangelho ele é centrado na cruz, na graça e na obra completa de Cristo, não no homem e nos seus desejos. E as motivações dos falsos mestres também são denunciadas pelas Escrituras. Em 2 Pedro 2,3, Pedro afirma que, movidos pela ganância, eles exploram o povo com histórias inventadas. Em Romanos 16:18, Paulo diz que tais pessoas não servem a Cristo, mas aos seus próprios apetites, onde o ensino gira em torno de dinheiro, poder, controle emocional, dependência de líderes carismáticos, e ali Cristo deixa de ser suficiente. E o falso mestre, ele precisa manter as pessoas presas em si mesmo, enquanto o verdadeiro servo de Deus, ele conduz o povo à palavra e à dependência e o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E o resultado desse tipo de ensino, ele é devastador para a igreja. Ele é devastador. Paulo escreve em 2 Timóteo 4, nos versos 3 e 4, que chegaria um tempo que muitos não suportariam ouvir essa doutrina e procurariam um mestre que dissesse apenas o que agrada os seus ouvidos. E o profeta Oséias, ele já havia dito que o povo padece e é destruído por falta de conhecimento. E quando a Bíblia ela é deixada de lado, começa a surgir cristãos frágeis, guiados por emoções, experiências e promessas vazias, incapazes de discernir a verdade do erro. E a ignorância bíblica, ela sempre gera escravidão espiritual. E diante de todo esse cenário, a igreja ela é chamada a reagir com vigilância, com fidelidade às Escrituras e com amor à verdade. E Judas exorta os crentes e nos exorta hoje a batalharem pela fé que foi confiada de uma vez por todas aos santos. E isso significa permanecer no ensino apostólico, examinar as Escrituras como os bereanos lá em Atos 17:11, e rejeitar todo ventre de doutrina que não estejam alinhado com a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, essa defesa da fé deve ser feita com mansidão e respeito, sem arrogância, mas também com convicção. E no centro de toda verdadeira doutrina tem que estar Cristo. Paulo advertiu aos Colossenses para que ninguém os escravize com vãs filosofias, lembrando que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Jesus não é um meio para você alcançar prosperidade, sucesso ou status espiritual. Ele é o próprio fim, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, como o próprio Senhor declarou em João 14,6. Onde Cristo é proclamado em sua totalidade, o erro, ele não prospera. Por isso, hoje, essa palavra na Epístola de Judas nos chama a vigilância. Nem tudo que fala de Deus anuncia o verdadeiro Evangelho. Nem toda experiência é sinal de ação do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus advertiu em Mateus 7,15 que os falsos profetas viriam vestidos de ovelhas, mas por dentro seriam lobos devoradores. E essa é uma chamada para que voltemos à Bíblia, à cruz e ao verdadeiro Cristo, guardando o depósito da fé que nos foi confiado, e somente assim permaneceremos firmes, discernindo o erro e glorificando a Deus em verdade. E diante de tudo isso que a carta de Judas expõe, depois os irmãos leiam ela inteira em casa. É uma carta muito importante para nós nos dias atuais. Fica lá claro para nós que o maior perigo para a igreja não é somente a perseguição externa, mas a corrupção interna da verdade bíblica. E ao longo da história bíblica, da história da igreja, o povo de Deus ele foi chamado a discernir, a vigiar, permanecer fiel ao evangelho que foi confiado. Falsos mestres surgem, métodos vão mudam, discursos se tornam mais sofisticados, a cultura nos aperta de um lado e de outro, mas a verdade do evangelho permanece imutável. Por quê? Porque ele está fundamentado na obra e na pessoa de Cristo. Amém. A igreja ela não é chamada para ouvir vozes ou seguir vozes populares, meus irmãos. Experiências emocionais ou promessas até mesmo atraentes para permanecer, mas para permanecer ancorado na palavra. Quando Cristo é retirado do centro, quando a cruz é substituída por interesses humanos, e quando a graça é trocada por barganhas espirituais, o Evangelho deixa de ser Evangelho, e a graça se torna desculpa para a libertinagem. Somente a verdade liberta, somente a palavra santifica e somente Cristo salva. Por isso, nossa segurança ela não está em líderes ou naqueles pregadores que gostamos de escutar, não está em instituições ou não está em movimentos também, mas na fidelidade do Deus que se revelou nas Escrituras. Amém. Permanecer na verdade bíblica é um ato de amor a Deus, é um zelo pela igreja e de cuidado com as próximas gerações. E assim eu pergunto, qual que é o legado que nós deixaremos para as próximas gerações? Quais são os exemplos que nós deixaremos para as próximas gerações? E eu digo que seja a palavra de Deus, que seja o exemplo de estarmos sempre no estudo aplicado da palavra de Deus. Que as nossas crianças, que os nossos filhos, que os nossos sobrinhos, que os nossos entes queridos possam chegar e nos encontrar sempre meditando na palavra de Deus. Isso é um verdadeiro exemplo. Talvez muitos achem que essa carta é somente um chamado para discernimento ou somente a defesa da fé, mas ele é um chamado para a restauração. Talvez muitos tenham sido feridos ou até desviados por ensinos que prometeram vida, mas acabaram entregando peso, culpa, frustrações. Talvez alguns que nos ouvem hoje tenham caminhado por muito tempo, assim como eu, o Edu, Moisés, tantos irmãos tenham caminhado por muitos lugares em meio a ensinos confusos,
promessas vazias e cargas que Deus nunca colocou sobre os seus ombros, sobre os nossos ombros. Talvez tenhamos sido levados a pensar que precisava fazer mais, dar mais, sentir mais, ou provar algo para ser aceito por Deus. Mas o verdadeiro Evangelho nos chama não para uma atuação, não para uma aparência de um cristão perfeito, mas sim para a rendição, sim para uma entrega total. Mas a boa notícia é que o verdadeiro Evangelho ainda ressoa. E não ressoa somente como condenação, mas como um convite gracioso. Hoje o Senhor nos chama de volta à simplicidade do Evangelho. E eu digo, a simplicidade não é ignorância bíblica, tá? Simplicidade não é ignorância bíblica, mas arrependimento, fé, descanso na obra perfeita de Cristo. Ele nos chama a abandonar todo o fardo que não veio da cruz, toda dependência que não seja dele, toda esperança que não esteja firmada em sua graça. O verdadeiro Cristo, ele não manipula, ele não explora, ele não oprime, ele perdoa, ele restaura, ele liberta. Amém. E ouçamos novamente a voz do Evangelho que ecoa em nossos corações, como está escrito em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que permaneçamos na palavra da cruz e ao Senhor da igreja. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza sempre à verdade plena, nos cure dessas distorções e nos firme no Evangelho que salva, que transforma, que glorifica a Deus, porque Cristo é suficiente. Amém. Nele a vida, verdade, restauração. E nós somos confrontados ao ler essa carta com uma pergunta inevitável: onde está o nosso coração diante do verdadeiro Evangelho? Não basta apenas nós aprender a discernir o erro, é aprender a responder com a verdade. Não basta a gente identificar os falsos mestres, é preciso a gente decidir se Cristo de fato ocupa o centro das nossas vidas. O Senhor, ele não nos convida a uma religião mais sofisticada, mas a um relacionamento vivo com Ele. Amém. Ele nos chama ao arrependimento, à fé, ao descanso na obra perfeita de Cristo na cruz. E Jesus, ele não morreu para nos prender em sistemas humanos, mas para nos libertar do pecado, da culpa, da condenação. E na cruz tudo foi consumado. Que possamos sair nesta manhã, irmãos, firmados na verdade, restaurados pela graça e decididos a viver para a glória de Cristo. Amém. Defendendo a fé, permanecendo no Evangelho e seguindo o Senhor até o fim. Eu termino dizendo: defendam a fé até o fim. Estejam firmados na palavra como única guia de fé e prática. Sejamos como os bereanos para sermos uma igreja guardada em meio ao engano. Amém.